Muito, muito bom estar aqui com vocês, né? Desde ontem à noite já fomos recepcionados, né? Com muito carinho, muito amor e tendo comunhão com os irmãos daqui da igreja e os cooperadores da região, obreiros. E ontem eu já esbocei, pouco tempo que nós tínhamos, né? Os irmãos de Minas tinham feito uma viagem de 12 horas, estavam super cansados, mas mesmo assim, em poucas palavras, pudemos passar qual é a visão mais atual que o Senhor tem nos dado, né, segundo a sua palavra profética. E nós temos esse privilégio do Senhor continuar nos revelando o que tem no seu coração, dando-nos passo a passo, né, a direção a tomar. Isso é uma coisa extraordinária. Dentre todo o povo de Deus, contemporâneo nosso, todo o povo de Deus depende do seu falar profético. E esse falar profético o Senhor está nos encarregando. Não falo isso por orgulho nosso, mas falo isso por responsabilidade. E por causa da nossa base correta, por causa da nossa real representatividade dentre o povo de Deus, nós recebemos de primeira mão, né, a palavra profética, e então nós passamos para os irmãos que estão conosco para praticar primeiro, e através das mensagens gravadas, através da mídia social, através da internet, né, e nós estamos transmitindo essa mesma palavra à disposição de todo o povo de Deus, e através dos livros publicados, da colportagem, né, trabalho das cooperativas, e nós temos feito o máximo possível que essa palavra chegue a todas as tribos de Israel, isso é, da era do Novo Testamento. Então, eu quero dizer para vocês entenderem um pouco que a minha responsabilidade quando vou para uma região como agora, do Espírito Santo, a minha responsabilidade não é apenas trazer uma palavra de mestre, uma palavra de ensinamento, né, para ajudar vocês com mais conhecimento bíblico, né? Isso também é muito necessário na igreja. Na igreja precisa haver muitos mestres. Todavia, eu estou principalmente no papel de um profeta. E um profeta, ele é mais do que ensinar, né, a Bíblia, dar o conhecimento bíblico, mas ele precisa estar afinado com Deus e precisa ver o que Deus quer falar naquele momento, não é o que ele quer falar naquele momento, né? Então, assim, nesse sentido, né, a gente vive com muito temor e tremor, não ousamos colocar nossa própria opinião no que nós queremos, e por outro lado, a palavra que sai dessa forma genuína, a palavra quando se pratica, Deus, Ele mesmo confirma essa palavra com sinais. Ele mesmo confirma, né, essa palavra como em Marcos 16, acho que vale a pena. No último capítulo do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, eu gosto muito desses dois versículos. É Marcos 16. Marcos 16, versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Esse versículo diz respeito a o que Efésios 1 fala, que Deus, com a sua suprema grandeza de seu poder, Deus o elevou à sua destra
né? E o colocou nos lugares celestiais acima de todo principado e potestade, domínio e poder, de todo nome que se possa referir. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele foi enviado por Deus para realizar a nossa redenção, e não só isso, para propiciar uma vida humana que pela primeira vez é vivida de uma maneira perfeita, através do nosso Senhor Jesus, e também com isso Ele nos proporcionar essa vida humana perfeita, né, para nós podermos viver igualmente essa vida. E Ele realizou o plano de Deus no seu ministério terreno aqui na terra. Ele morreu, Deus o aprovou, Deus o ressuscitou dentre os mortos, e Deus o elevou à destra dele, e acima já de tudo que se possa referir, todo principado, toda potestade. Então, nosso Senhor Jesus Cristo já está acima de todas as coisas. Então, Deus deu esse presente para a igreja, Deus deu Ele como cabeça da igreja, para que através da igreja, sendo encabeçada por Cristo, Ele também possa encabeçar todas as coisas, isto é, trazer o reino de Deus aqui, de volta aqui na terra, que havia perdido com a rebelião de Satanás. Então, isso que Deus está fazendo. E Cristo então já está, a cabeça já está feita, né? O trabalho já está feito, já está acima de todas as coisas já estão debaixo dos seus pés, mas ainda falta a igreja, né? Está na mesma posição. Então Deus hoje está trabalhando e ainda falta a obra de Deus ser concluída por meio da igreja, tá? Então aqui diz, Ele foi recebido no céu depois, né, de ressuscitado, falado com discípulos, apóstolos, e Ele foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Mas ao mesmo tempo, como cabeça da igreja, Ele atua na igreja por meio de nós. Então aqui diz, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Interessante, a nossa parte aqui é pregar, nossa parte é falar do Evangelho, né? E o Senhor coopera conosco. Aquele que está sentado às destra de Deus coopera com a igreja, né? E confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, os sinais seguem a palavra profética quando é praticada, né? É isso que está acontecendo no nosso meio. O Senhor, na conferência internacional, deu ênfase do lado prático sobre a comportagem dinâmica, e as igrejas saíram para praticar, os comportores saíram a praticar, e muitos milagres estão surgindo a cada dia, através de uma simples oração, através de um livro colocado na mão das pessoas. Irmãos, muitos suicídios foram evitados, casamentos refeitos, né? Pessoas desempregadas encontraram emprego, pessoas que estavam perdidas, né? E acharam lar, né? Alguns até nos conheciam e queriam encontrar-se conosco, queriam reunir em algum lugar, e eles estão encontrando, né, a sua casa. Quer dizer, muitos e muitos milagres e sinais estão nos acompanhando. Por quê? Porque nós praticamos a palavra que o próprio Deus fala. Portanto, irmãos, quem está no papel, né, de dar essa palavra, profetizar, não tem a liberdade de falar a sua própria coisa, né? Assim como o próprio Senhor Jesus em João 14, João 5, 6 vocês já conhecem bem, mas eu quero ler João 14 para vocês, porque o Senhor Jesus não veio aqui na terra para fazer sua própria vontade, senão a vontade daquele que o enviou, certo? Vocês conhecem bem João 5, né? João 6, mas João 14, ele fala assim,
Onde está? Versículo 10. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, não a palavra que o próprio Jesus falava, ele não as dizia por si mesmo. Imagina nós, com que ousadia nós podemos falar alguma coisa por nós mesmos, quem está no papel de um profeta, certo? Então assim, e o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quer dizer, a palavra faz a obra de Deus, tá? E aqui no versículo, deixa eu ver onde está, 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Quer dizer, o próprio Senhor Jesus não ousava falar uma palavra que seja dele, né? Toda a palavra tinha que ser do Pai. Imagina nós, né? Então assim, graças ao Senhor, quando Jesus, durante todo o tempo em que ele viveu aqui na terra, ele não ousou falar uma palavra que seja dele, não ousou, né, fazer a sua própria vontade, né, senão a vontade do Pai, né? Então deixa eu ver se encontra aqui Atos capítulo 3, né? É isso, né? Perdão, Atos 2, quando Pedro falava com os que estavam atordoados no dia do Pentecoste, Atos 2, versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Então, todos esses milagres, sinais que acompanhavam Jesus, na verdade, é o Pai fazendo. Jesus mesmo não fazia, é o Pai fazendo. Vocês estão entendendo? Então, hoje é a mesma coisa. Hoje nós não temos nenhum poder. Quem faz é o Senhor. Né? Nós não temos a nossa própria capacidade de fazer as coisas. É a palavra que Deus fala, né, através do profeta. Quando nós seguimos essa palavra, as coisas acontecem, a obra é feita com poder, prodígios, milagres, quer dizer, o próprio Deus quem faz. Irmãos, se nós, por que eu estou insistindo nisso? Porque se nós encontrarmos esse caminho, as coisas maiores acontecerão entre nós. Se nós descobrirmos esse segredo, ser simples, obedecer a palavra profética, ser não é? Irmãos, as coisas vão acontecer. Amém. Estão acontecendo, né? Então, por isso, quanto mais a gente crê que quando uma palavra é falada que vem da parte de Deus, e nós cremos nos profetas, irmãos, nós cada vez mais vamos ser abençoados, e isso nos torna cada vez mais simples quando nós descobrimos a fonte. Quando você descobre a fonte, não precisa questionar mais, não é isso? Quando você descobre que a fonte é Deus, não precisa ficar questionando. Você precisa questionar quando você não tem certeza da fonte. Quando você tem a certeza da fonte, seja simples e seja obediente. Você vai ter a bênção. Por que eu digo isso? Porque a comportagem dinâmica veio desse princípio. A comportagem dinâmica veio através de um grupo de pessoas, um pequeno de pessoas, começaram a crer que o irmão Dong era aquele que estava profetizando, dando a palavra, ministrando a palavra profética, e eles acreditavam, viram a fonte, creram piamente, creram 100%,
e não tinha dúvidas, eles investiram a vida deles nisso, e eles começaram a descobrir um novo caminho para a prática da comportagem dinâmica. O Avança Jovem é a mesma coisa. Avança Jovem é um grupo de jovens que queria ver no seu estado, que era Maranhão, queria ver o seu estado também, né, os jovens se levantando, pegando fogo, né, pelo Senhor, lutando, porque eles eram o quê? No máximo uma meia dúzia de pessoas que estavam mais assim diretamente envolvidos, e eles começaram a crer na palavra profética, praticar a palavra, e debaixo da obediência dos irmãos que estavam à frente deles, e muitas vezes esses irmãos que estavam à frente deles traziam até mim para ter comunhão com eles. Irmãos, o Senhor começou a abençoar. Começou a abençoar, abençoar, abençoar. Hoje, irmãos, é uma das frentes, uma das ferramentas que o Senhor nos deu, né, através dos jovens, ganhando muitos jovens quem está praticando isso. O Expo Livro, né, uma palavra nossa no final do ano passado, o Senhor nos deu 3 carretas, hoje já é realidade, né, hoje está, esse final de semana está encerrando, né, o trabalho em Campo do Jordão. Muitos irmãos jovens, muitos irmãos de São Paulo, da região de São Paulo, estão em Campo do Jordão ou viajando para lá, participar desses 2 últimos dias, e estamos levando também o 288 para lá, provavelmente uma apresentação da Luva Lulu, para ganhar os pais, as crianças e os pais principalmente, né? Então, assim, tudo isso o Senhor está nos dando por obediência à palavra profética. Então, irmãos, assim, todos os serviços, os jovens de São Paulo descobriram esse caminho. Os que cuidam do jovem de São Paulo vieram falar comigo: Pedro, de que maneira nós podemos ser mais um com vocês, com os profetas? De que maneira nós podemos servir ainda mais sintonizados com vocês? Então eu falei de um episódio, creio que vocês todos, quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Certa vez, o rei Davi ainda tinha cercado pelos filisteus, seus inimigos, e ele estava de um lado, né? E ele comentou meramente com seus valentes, seus companheiros: quem me dera beber água daquele poço onde estão acampados os filisteus. Ele só comentou isso. 2 dos seus valentes arriscaram a vida e foram até lá, trouxeram água para ele daquele poço. Aí, quando Davi viu aquilo, falou: eu não vou beber dessa água porque é água de sangue. Quer dizer, os meus valentes arriscaram a vida para trazer essa água, ele ofereceu essa água como sacrifício ao Senhor. Mas esse espírito de cumplicidade, irmãos, é o que precisa haver entre nós, né? Eu falei para esses líderes do jovem lá de São Paulo, entre nós, irmãos, o que caracteriza a cumplicidade não é fazer relatório para mim, não é meramente comunicar para mim o que você vai fazer. Irmãos, não é isso. É uma coisa muito mais íntima, muito mais intrínseca, né, do que meramente fazer reportagem, fazer relatório. Então, nós precisamos ter essa ligação íntima entre nós. Então, aí, os jovens de São Paulo também descobriram esse caminho da benção. Começaram a praticar a palavra profética e tal, e o Senhor, hoje eles estão levando, né, mais de 90 jovens para Campo do Jordão. Sim, né? O número só foi aumentando. Não, o que eu quero dizer com isso é que todos aqueles, mesmo, por exemplo, o Congresso das Mulheres, né, em São Paulo, né? Então, nós colocamos também debaixo desse mesmo princípio de encabeçamento, o Senhor abençoa. Então, todos os serviços, todos os itens, né, da obra do Senhor, se forem feitos debaixo desse princípio, não tem como o Senhor não abençoar. Não é verdade? Não tem como o Senhor não abençoar. Então, é importante eu deixar claro isso. E para isso, é muito importante os principais irmãos estarem acompanhando a palavra profética. Nós estamos, você vê agora, não sei se está transmitindo ao vivo, Jonathan.
Está só gravando, né? Então, agora está sendo gravado, mas logo, né, já vai estar disponível, né, no site do Instituto. E nas reuniões da conferência nós vamos transmitir ao vivo, né? Então as pessoas podem acompanhar as mensagens. E é engraçado, eu acabei de voltar da conferência no Rio de Janeiro, já fui no final de semana para a conferência de adolescentes. Esses jovens, o Avança Jovem do Maranhão, quando me encontraram lá na estância, disseram para mim que já acompanharam as mensagens do Rio de Janeiro. Já compartilhavam o que eu tinha falado no Rio de Janeiro. Quer dizer, irmãos, quanto mais perto a gente acompanhar, mais rápido a gente praticar a palavra, mais o Senhor vai nos abençoando, tá? Então, graças ao Senhor. E, bom, hoje de manhã eu ia falar outra coisa, mas eu vou falar o seguinte. Eu vou reforçar um pouco o que eu falei ontem para os irmãos. Eu acho importante para a liderança isso, né? Lá no Rio de Janeiro, vou contar a história de novo, né? A viagem para o Rio, graças aos irmãos de Varginha, não é, Evandro está aí, né, Evandro? Evandro, liderado por Evandro, eles estavam quantos irmãos? 12 irmãos de Varginha, pegaram a van deles, por sinal muito boa a van, e foram de Varginha para me buscar em São Paulo, sem antes, na véspera, na noite anterior, nós íamos para o restaurante que eles queriam ir, o Chifu, né? Aí eu levei eles para o Chifu, né? E comeram muito, por sinal, né? Comeram muito, por sinal. Aí no dia seguinte nós partimos para o Rio de Janeiro. E no caminho, foi uma viagem muito agradável, tivemos muita comunhão, né? Mas houve momentos que eu estava só assim com o Senhor, na viagem. E principalmente já no trecho final. E ali, nesse momento com o Senhor, eu já vinha fazendo indagações ao Senhor, e ali então eu fui considerando mais. Eu perguntei para o Senhor: Senhor, nós estamos trabalhando em multiplicação, nós estamos trabalhando em orar com as pessoas, contatando as pessoas, através da comportagem dinâmica, através da igreja também saindo, praticando isso. Nós estamos tentando multiplicar-nos através dos grupos familiares de cuidado e multiplicação. Quer dizer, nós estamos nos esforçando para cumprir aquela meta mínima de 20% de crescimento ao ano. E esse 20% de crescimento ao ano não nos levam de milhares de irmãos para milhões de irmãos. Então, estamos longe de ser, né, uma congregação de milhões de pessoas. Nós temos milhares de pessoas. Então perguntei para o Senhor: Senhor, para realizar a tua vontade, segundo a visão de Apocalipse 12 que o Senhor deu para o irmão Dong, que é gerar o filho varão e preparar o deserto, em outras palavras, o evangelho do reino tem que ser pregado a toda a terra habitada para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Isso o irmão Dong tem enfatizado. Para cumprir essa missão, o que o Senhor quer de nós? Como o Senhor quer operar por meio de nós, se nós não temos milhões de pessoas para influenciar, né? Aí o Senhor me disse o seguinte, o Senhor falou para mim: vocês nunca vão ser um grupo, uma igreja de milhões de pessoas. Vocês nunca vão ser uma igreja de massa. Aí me veio aqueles dois versículos que estão, um em Mateus 20, de trabalhadores de 1/10 hora, vocês se lembram? E outro está no capítulo 22, tá? Então ali diz: muitos são chamados, mas
poucos os escolhidos. Qual a diferença entre os muitos chamados e os poucos escolhidos? Muitos chamados foram chamados para ganhar a salvação eterna. Então, todos os que creram no Senhor Jesus, eles foram chamados para receber a salvação eterna. Mas poucos são escolhidos. Escolhidos para quê? Poucos são escolhidos, poucos são os que buscam para receber o galardão no reino. Reino. Tem a ver com reino. Então, muitos buscam viver uma vida cristã mais fácil, mais confortável, mais cômodo para si. Mas poucos são os que estão dispostos a seguir o caminho da cruz, seguir o caminho de negar-se a si mesmo, seguir um caminho de entrar pela porta estreita e andar no caminho apertado. Isso, então, está em Mateus 7. Mateus 7, dá uma olhada. É isso, né? Deixa eu ver. É isso mesmo? Versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E esse conduz para a vida não é a vida eterna. Essa vida aqui é o reino. Eu vou provar quando a gente lê os versículos irmãos, né, aqui em Lucas 13, tá? Mas assim, antes de ir, aqui diz, são poucos os que acertam com ela. Nem todos os cristãos estão dispostos a viver nesse caminho. Quando você fala em multiplicação dos pães, muitos vêm correndo atrás de Jesus. Vocês se lembram dessa história em, acho que João 6, né? Muitos correram atrás de Jesus, não achando, ficaram desesperados. Quando acharam em Cafarnaum, ué, Jesus, onde você estava? Jesus falou assim, vocês não vêm. Vocês vêm, na verdade, pela comida que perece, pelo pão que vocês se fartaram. Vocês não vêm pela comida que não perece, pela verdadeira comida. Irmãos, muitos naquele dia se escandalizaram com Jesus, porque Jesus dizia que Ele era o pão que desceu do céu, Ele é a verdadeira comida, a sua carne é verdadeira comida, seu sangue é verdadeira bebida, e quem comer, quem se alimentar dele, por ele viverá. Aí isso escandalizou muita gente. Muitos discípulos, João 6 registra, muitos discípulos o abandonaram, saíram. Esse caminho não é para mim. Então aqui diz, são poucos os que se acertam com ela. Então, não é para mim, não é para mim. E aí o Senhor Jesus falou, ué, não sobrou quase ninguém. Aí ele perguntou para os 12, e vocês? Vocês também vão embora? Aí Pedro falou o quê? Para quem iremos? Se tu tens a palavra da vida eterna. Irmãos, então, de muitos sobraram poucos. Quando fala em prosperidade material, se você crê em Jesus, vem para a nossa igreja, você oferta tudo o que tem, você vai ver Deus te abençoando com prosperidade material. Muitos então vêm, muitos vêm. Se você prega, quem quer ser curado, vamos fazer cura. Então muita gente vem por interesse próprio. Mas irmãos, quem vem aqui para viver pelo interesse de Deus e não buscar nada para si nesta vida, são poucos. Você está aqui por algum benefício nesta vida?
Claro que sim, também vamos ter benefício dessa vida, mas não é por isso. Nós estamos aqui, irmãos, porque nós vimos, tem uma vontade de Deus que precisa ser feita. Amém. Não estamos aqui pelo nosso futuro material, pelo nosso futuro nesse mundo. O direito de primogenitura não está nesse mundo. Em Hebreus 11 mostra que Abraão viveu uma vida pela fé. Foi para uma terra estranha. Ele viveu aqui na terra como peregrinos, estrangeiros. Ele e seus Isaac e Jacó, que seguiram o mesmo caminho. Quando Abraão partiu dessa vida, ele não tinha a terra que Deus prometeu dar para ele e seus descendentes. A única terra que ele tinha na sua vida antes de partir era a terra que ele comprou da caverna de Maquipela para enterrar sua esposa. Ele foi embora sem ver a concretização da promessa de Deus. Isaac e Jacó, a mesma coisa. Jacó, pelo conselho da sua mãe, conseguiu de uma forma fraudulenta a primogenitura, porque ele amava a primogenitura, ou sua mãe o fez amar, e conseguiu a bênção do Isaac, que era a bênção de Abraão, mas ele só sofreu depois disso. Fugiu de casa, sofreu na mão de Labão, 7 anos trabalhou porque estava apaixonado, e quando recebeu por esposa, não era aquele pela qual ele trabalhou, e mais 7 anos, e depois ainda mais tempo, para cuidar do rebanho do seu sogro. Se o Senhor não fosse com ele fazendo aquilo que não vai acontecer nunca mais, né, de cruzar o rebanho e de repente sair salpicado e listrado, isso aí é coisa de outro mundo, isso aí não existe. Mas Deus fez isso, o abençoou, e quando ele cruzou no caminho de volta com Esaú, Esaú era tão rico quanto ele materialmente. Depois de sofrer tudo isso, pelo direito de primogênito, o que ele ganhou? Materialmente falando, nada a mais. E você, o que você ganha vivendo a vida da igreja? Todos eles enxergavam, como diz Hebreus 11, uma pátria superior, uma pátria celestial. Buscavam uma cidade que tem fundamentos. Nós não buscamos benefício para nós hoje aqui. Nós buscamos, vou dizer uma coisa, isso você pode ser usado. Você busca o galardão. Hoje eu não quero nada para mim. Mas naquele dia eu vou exigir de Deus um galardão. Senhor, hoje eu não quero nada para mim. Mas eu quero o reino. Quero reinar com o Senhor. É ou não é? Então, não são muitos que se acertam por esse caminho. E se nós queremos ser esses que vão receber galardão, precisamos andar por esse caminho. Vamos dar uma olhada em Lucas 13, só para confirmar para vocês que essa vida aqui não é vida eterna. Lucas 13. (22) Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Você vai pensar, salvação eterna, né? Respondeu-lhe Jesus: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então, que porta é essa? Né? Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Vocês se lembram dessa mesma palavra lá na parábola das virgens? E as 10 virgens eram salvas, eram crentes, eram pessoas salvas. 5 sábias entraram para o reino,
e 5 virgens nécias ficaram para fora da porta. Então, essa salvação que não significa salvação eterna, é o reino. Você quer entrar naquele dia pela porta? Então sejam essas virgens sábias. Versículos 26. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinavas em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticai iniquidades. Irmão, olha só que sério, a gente continua buscando benefício para nós hoje, deixando de lado a vontade de Deus. Irmãos, nós estamos praticando iniquidades, né? Ali haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes, irmão, não é para os incrédulos. Choro e ranger de dentes é para aqueles cristãos que não venceram, não pagaram preço em vida, certo? Quando virdes no reino de Deus. Aqui está se referindo à salvação para o reino de Deus. Vocês entenderam a diferença? Aqui é no reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos irão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, aleluia, né? Nós estamos no ocidente e sul, né? Nós fazemos parte aqui, né? O Brasil está no ocidente e sul, aleluia. E tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros e os primeiros que serão últimos. Estão convencidos de que essa porta estreita e o caminho apertado é para o reino? É para o reino. Não é vida eterna. Vida eterna quem creu já tem. Na Nova Jerusalém você já está garantido. Mas no reino não. No reino não. Hebreus 11. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Então, só tem 2 pessoas na Bíblia que a gente sabe que não viram a morte. Uma era Enoque, outra pessoa era Elias, certo? Elias. Pois antes da sua trasladação, quer dizer, enquanto ele viveu aqui na terra, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmão, então qual é o segredo? Qual o segredo daqueles que entrarão para o reino? É agradar a Deus. Não agradar a si mesmo. Você não está aqui para fazer a vontade da sua alma. Você está aqui para agradar a Deus. Paulo fala em 2 Coríntios 5:9, se eu não me engano, dá uma olhada aqui. Paulo fala, a vida inteira dele, ele pautou nesse princípio. 5:9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Sabe o que é presentes? Aqui é presentes no corpo, vivo. Quando você estiver vivo, você está presente no seu corpo. Sabia que seu corpo é uma casa emprestada, alugada por Deus para você? Não. Essa casa é provisória. Um dia, o Senhor vai trocar essa casa provisória para um tabernáculo eterno. Um edifício feito por Deus, eterno, né? Então, quer presentes, quer dizer, quer ainda estando nesse corpo, ou mortos fora desse corpo. Então, quer vivamos, quer morramos, nós procuramos lhe ser agradáveis. Então, o nosso lema é agradar o Senhor. Não é agradar a si mesmo. Não é ganhar muito dinheiro com o Senhor aqui na terra. Não é
ganhar muita fama, até na igreja, uma posição na igreja, a fama na igreja, honra na igreja. Não buscamos isso não. Não buscamos isso não. Nós buscamos agradar o Senhor, né? Então, voltando lá para Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa viver uma vida de fé. Isto é, você não vive pelo que se vê. Você não luta pelo visível, você luta pelo invisível. Os irmãos entendem? Nós estamos aqui, irmãos, embora não vemos nenhum benefício material para mim, nenhum benefício psicológico para mim, mas eu vejo um galardão pela fé lá longe. Aqui nada para mim, mas lá eu quero reinar com o Senhor. Entendeu? Então, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Muitos creem que Ele existe. Todos os cristãos, todos que receberam o Senhor, creem que Ele existe. E até mesmo aqueles que não o receberam, creem que Ele existe. Mas a segunda parte é para os que querem ir para o reino. E que se torna galardoador os que o buscam. Buscam. Então, agradar ao Senhor é buscar o Senhor. Agradar ao Senhor é correr atrás da palavra profética, praticar e buscar o Senhor. Não é verdade? Então, esse é o caminho da bênção. Bom, aí eu fui para Mateus 5, 6, 7. Cheguei lá em casa, lá no meu escritório, eu comecei a meditar mais sobre isso. Aí o Senhor, falou: são poucos os que estão dispostos a viver no padrão do que o Senhor falou em Mateus 5, 6, 7. Mateus 5, 6, 7 é um padrão muito elevado. Somente quem está disposto a viver a genuína vida da igreja, quem está disposto a viver a realidade do reino dos céus, é que vivem. Então, a realidade do reino dos céus é vivida por poucas pessoas. E chega no Mateus 13, lá fala: o reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a. Então, em Mateus 13 apresenta a semelhança do reino dos céus, quer dizer, a aparência do reino dos céus. Então, a aparência, irmãos, faz parte todo aquele que professa que crê no Senhor Jesus, que tem fé no Senhor Jesus. Então, esses estão na aparência do reino dos céus. Nós também fazemos parte. Mas, dentre os que estão na aparência do reino dos céus, os dispostos a praticar Mateus 5, 6, 7, são poucos. Vocês entendem, não? A aparência é grande, muita gente. Mas quem está disposto a viver no reino dos céus, a realidade do reino dos céus, é um número diminuto. E esse número diminuto de pessoas irá aparecer na manifestação do reino dos céus. Quem está na aparência do reino dos céus e não vive a realidade do reino dos céus, não irá para a manifestação do reino dos céus. E a manifestação do reino dos céus é o nosso galardão. Vocês entendem? Se você quer reinar com Cristo durante 1000 anos, na parte celestial, não é na parte terrena. Na parte terrena, os remanescentes dos judeus de Israel, eles vão cuidar. Mas nós vamos reinar sobre eles. Então, se você quer aparecer, fazer parte da manifestação do reino dos céus, hoje você precisa viver na realidade do reino dos céus. Não ficar só na aparência.
mas tem que viver na realidade do reino dos céus. Por isso, irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos fazer da nossa vida da igreja verdadeiramente uma vida de realidade do reino dos céus. Não queremos viver para inglês ver, não. Queremos viver para os outros ver. Nós só de aparências. Nós queremos viver a realidade. Viver no Espírito, não é isso? Praticar a palavra, não pelo nosso poder, não é pela nossa força, é o do Senhor, do Espírito, não é isso? Cumprindo a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, agradando ao Senhor, buscando o Senhor. E nós, irmãos, vamos ser esses que vão entrar para o reino. Estão dispostos? Então, já mostrei a missão, a dupla missão. Apocalipse 12, gerar filho varão. Então, e preparar o deserto. Senhor, se nós não seremos uma congregação de milhões de pessoas, como nós vamos conseguir fazer uma tarefa tão grande, tão grandiosa como essa, com poucas pessoas? Isso tudo aconteceu na minha viagem para o Rio, tá? Aí o Senhor falou assim para mim: a nação não precisa ser grande. A nação de Israel não é grande, não é grande, mas ela precisa ser poderosa. Como se torna uma nação poderosa? Engajamento e aperfeiçoamento. Por isso que primeiro título que eu dei na comunhão com os casais que querem ser vencedores, na sexta noite no Rio de Janeiro, eu dei esse título: aperfeiçoamento e engajamento. Essa palavra engajamento começamos a aplicar pela primeira vez, né? Por quê? Israel é uma nação pequena. As nações grandes que estão em volta de Israel são aparentemente mais poderosas. Mas poucos ousam mexer com Israel hoje. Por quê? Porque Israel tem um exército engajado. Tem um povo inteiro engajado. O serviço militar, homem, é obrigatório a prestar aos 18 anos de idade, e prestam 3 anos. 3 anos de serviço militar. No Brasil é 1 ano e a maioria é dispensada, né? Falta de recursos. É isso. Então, lá 3 anos. E depois desses 3 anos, ele vai tocar sua vida. Mas ele será colocado, inscrito em uma das unidades reservistas. E ele volta uma vez por ano para essa unidade, para ficar 30 dias, ou 60 dias, ou mais se precisar. Para quê? Para aperfeiçoamento, atualização e engajamento. Ele precisa estar pronto de novo, né? Precisa estar pronto. Então, e isso deve acontecer até os 40 anos da vida dele. E ontem o Flávio me corrigiu, 45, eu li que era 40, tá? E ele disse que era 45. Mas não importa, é esse princípio que importa. E as mulheres também fazem serviço obrigatório militar em Israel. Aos 18 anos de idade, né? E servem 2 anos. 2 anos, as mulheres servem 2 anos. E depois desses 2 anos, também tem que ser inscrita numa unidade reservista e tem que voltar uma vez ao ano também para aperfeiçoamento e para engajamento. Só que vai até aos 24 anos de idade para as mulheres. Se você encontrar uma judia ou um judeu que fez esse serviço militar lá em Israel, mesmo trabalhando do teu lado, como seu colega,
como representante comercial, como médico, como engenheiro, como qualquer outra profissão, se você perguntar para essa pessoa qual é a sua profissão, esse judeu ou judia vai dizer: eu sou soldado. A minha profissão é soldado. Não é médico nem engenheiro, a minha profissão é soldado. Porque o dia que Israel precisar de mim, eu largo tudo e eu vou lá. Irmãos, esse engajamento precisa haver entre nós. Nós somos poucos, mas cada membro que está conosco é engajado. Mas para estar engajado, tem que estar preparado, tem que estar aperfeiçoado. Então nós precisamos de constante aperfeiçoamento. As nossas conferências, na verdade, são aperfeiçoamento. Não sei se você percebe. As nossas conferências são aperfeiçoamento. Não é só para ouvir mensagem: ah, que boa mensagem, ah, não foi, não gostei. Não, não é para isso. É para você se aperfeiçoar. E se atualizar. Manter você pronto para a luta. Engajado. Deus quer engajar você. Você está pronto para essa guerra, essa luta do Senhor. Então, qual é o que nós temos que fazer hoje? Qual é a nossa meta de curto prazo e médio prazo? É de aperfeiçoar todos constantemente, atualizar todos constantemente e engajar todos. Vamos fazer com que 100% dos que vivem a vida da igreja conosco sejam engajados. Não deixa ninguém solto, não. Não deixa ninguém, não está nem aí, sabe? Não está entendendo nem o que está acontecendo. Não, vamos engajar todos. E Deus nos deu ferramentas poderosas, que são comportagem dinâmica. É uma ferramenta poderosa, que alcança toda a população da sua cidade. Você acredita nisso ou não? Ontem eu citei o exemplo de Varginha, né? Evandro, quando Evandro ouviu isso, que a igreja também pode praticar, posso orar com você? E depois deixar um jornal ou um livro na mão da pessoa. Imagine, aliás, Evandro imaginou, a igreja em Varginha tem 150 irmãos. E a população da cidade, 150 mil. Se ele fez o cálculo, se cada um desses 150 membros da igreja orar por 3 pessoas por dia, em um ano terá orado por 164 mil pessoas. Mais do que a população da cidade. Então, o que você, através da ferramenta que Deus está nos dando, pode alcançar a sua cidade. Nós somos poucos, mas engajados, nós temos muita força. Porque nós temos a mão do Senhor. Os sinais seguem, os milagres acontecem. Não somos nós, é o Senhor acompanhando a gente. Vocês acreditam? O Avança Jovem é outra ferramenta que o Senhor está usando para ganhar muitos jovens. O Expo Livro, com a parceria da Comportagem Dinâmica, vai ser um estrondo. Já está sendo, foi em Campinas e agora em Campo do Jordão. Muita gente está nos conhecendo. Na segunda-feira, eu fui para uma sessão de autógrafo no Expo Livro, em Campo do Jordão, e para dar uma palestra. Ali, naquela palestra, lotou o Expo Livro, ficou gente do lado de fora. Havia 6 pastores que nos acompanhavam desde o início do nosso trabalho através do Bucafé lá. Um dos pastores, ele até aluga o espaço para nós, um Bucafé, para Bucafé. Ele é uma pessoa, vamos dizer assim, tem um certo poder na cidade, tem 6 restaurantes, tal. Mas ele nunca nos respeitou muito. É como um inquilino, tá bom, vou alugar para vocês como inquilino, tal.
apesar dos irmãos apresentarem livros, tal, ele nunca prestou atenção nem nos autores, nem se preocupou em saber, porque ele não nos levava em consideração. Mas quando o Bucafé começou a aparecer, ganhar pessoas, e de repente um dia desse aparece um expo-livro daquele tamanho, e equipes vieram logo para trabalhar na cidade. A cidade toda está comentando sobre essas equipes de trabalho. Aí acordou. Ele falou, ué, quem são vocês? Quem são vocês? E agora veio na palestra. Dentre toda a palavra, eu falei também sobre João 14. Tirei o conceito dele da mansão celestial. Vocês acreditam que ele chorou? Ele chorou vendo a obra de Deus sendo feita. Então nós não precisamos ser grande em número, mas nós precisamos ser engajados. E o Senhor vai nos dando ferramentas. E o Senhor abençoa essas ferramentas. E os sinais seguem nosso trabalho. Irmão, nós vamos chegar lá. Nós vamos gerar o filho varão. Os que vivem a realidade do reino dos céus entre nós. E nós vamos preparar o deserto, pregando o evangelho, ganhando outras cidades, ganhando bairros da nossa cidade, através do Expo Livre, através das comportagens, através da igreja saindo, através de nós fazendo orações com as pessoas. Irmão, nós vamos levar esse testemunho a toda a terra habitada, pelo menos nós aqui na América do Sul, certo? O Senhor vai poder voltar por nosso intermédio. Irmãos, isso que me alegra. Porque no tempo do irmão Dong fala, mas do jeito que nós estamos indo, vai levar mais 150 anos para o Senhor voltar. Mas hoje eu fico alegre porque já vislumbramos a possibilidade do Senhor voltar. Não é? Ó Senhor Jesus. Por isso essa comunhão é para engajar vocês e para que vocês possam engajar os outros. Não tem um membro mais ou menos na igreja. Vamos tornar cada membro engajado. Cada membro comprometido com o Senhor. Cada membro só quer agradar o Senhor, não a si mesmo. Cada membro só busca o Senhor, a sua vontade, através da sua palavra profética e praticando a palavra profética. Que o Senhor abençoe vocês. Tá? Espero que isso dê uma linha muito boa para vocês, uma direção, não só olhando por longe, mas também sabendo como andar aqui perto, né? No momento imediato e também no médio prazo, a longo prazo. Amém. Senhor abençoe vocês. Amém. Aleluia. Irmãos, que palavra prática, que palavra maravilhosa. Na verdade, não tem palavra para casais melhor do que essa, amém? Não adianta você ouvir palavra para casais, é necessário, viu? É necessário, mas não adianta apenas ficar ouvindo palavras, como conduzir um casamento, como tratar a esposa, como tratar o marido. Repito, isso é devido, mas o mais importante é o que foi falado aqui hoje. É o casal estar engajado na obra de Deus. Fiquei muito tocado com esses versículos lidos. Nós estamos nesse corpo aqui, irmãos, é temporário. A gente está morando aí de aluguel, Pedro, e sem pagar aluguel. Então, se você está aí, eu não sei qual é a sua idade, 30, 40, 50, 55, você está morando de graça nesse tabernáculo aí, há 55 a 60 anos. Como não ser grato ao Senhor? O versículo diz, nós temos que ser agradáveis ao Senhor enquanto estivermos presentes, que é vivos, estarmos aqui agora. Mas naquele dia nós estaremos com o Senhor e, como Pedro falou, poderemos exigir do Senhor o nosso galardão, que é estar com Ele para sempre no reino eterno. Então essa palavra do engajamento nós estamos ouvindo desde o Rio de Janeiro, nós estivemos na conferência lá, e eu oro a Deus e rogo a todos nós aqui, a mim, a vocês, que aqui no Espírito Santo
alguns representantes de Minas aqui, da região dos vales, toda essa região 6, que nós possamos avançar mais por meio desse falar profético, não apenas ouvir teoria, nós precisamos avançar. Como nós estamos agora aqui no Espírito Santo, vamos falar do estado do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa avançar mais. Não importa a quantidade de irmãos, como foi apresentado no início aqui, o mais importante é ser a igreja que tem 50 irmãos, os 50 estiverem engajados nessa palavra que nós temos ouvido. Nós vamos revolucionar todas as cidades. Não importa se tem 15, 20 ou 30, mas são 15, 20, 30 que o Senhor vai transformar uma cidade. E essas ferramentas que foram faladas hoje, agora, nós precisamos nos preparar. O Expolivro estará vindo aqui para a região 6, vai ficar mais ou menos 2 meses em Minas e 1 mês aqui no Espírito Santo. E nós não podemos titubear. Quando esse Expolivro chegar aqui, se não tiver a cooperação de vocês líderes, irmãos e irmãs, aqui tem um bom número representativo, se não tiver a cooperação de vocês, irmãos, me permita a palavra, vamos passar vergonha. Porque o Expolivro vai vir para cá, precisa de pessoas atuando, precisa de pessoas ativas. Aí é hora de você fazer um pouco mais. Você, irmã, que talvez está em casa, é hora de você aí, já no almoço, preparar o almoço e a janta para você ficar livre a parte da tarde. O que nós não podemos é olhar para o lado natural. Não posso, não tem tempo, tem compromisso. Vai ser apenas 1 mês de serviço militar no Expolivro. Nós precisamos revolucionar esse estado, em especial a cidade que o Expolivro for ficar, nós ainda não sabemos, mas precisa desse engajamento de todos vocês. Eu, desde já, na presença dos cooperadores aqui, do irmão Pedro, eu rogo a vocês, para não chegar no dia, ficar ali, irmão, por favor, líder, por favor, levanta alguém na sua cidade. Desde já, fazendo esse levantamento aí, os irmãos da região serrana, os irmãos da região sul, não tem esse negócio que é lá na Grande Vitória, se caso for ficar para cá, né, o norte, tem que se virar, todo mundo tem que pagar o preço. Minas, você anda 750 quilômetros, 800 quilômetros e está dentro do estado ainda. Eu falo que eu servi em Monte Azul, 750 quilômetros depois de Belo Horizonte, né, Edelfonso? 750 quilômetros. Espírito Santo de ponta a ponta, 463 quilômetros. Tudo perto, 120 quilômetros, 90 quilômetros, 40 quilômetros. Mas a nossa cultura aqui no Espírito Santo, 50 quilômetros é uma viagem, meu amigo. 50 quilômetros tem que levar lanche para parar e lanchar no meio da estrada. Está quase acontecendo isso, entendeu? Então, por favor, os líderes que estão aqui, por favor, nos ajudem a mudar a história do Espírito Santo. Nós nunca tivemos uma palavra tão perto de nós, tão fresca, tão atraente, tão gostosa de ouvir, como nós estamos tendo agora, nesses últimos anos. Vai depender de nós, ficou claro, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E se você quer fazer parte desses escolhidos, você tem que agradar o Senhor. E agradar o Senhor é pregar o Evangelho. Agradar o Senhor é comportar a dinâmica, é Expolivro, né, a porta estreita, é sair e pregar o Evangelho. Eu vou falar 2 minutinhos rápido, depois eu não sei, os irmãos cooperadores aqui, se quiser dar uma palavra também, mas eu gostaria de ouvir um pouco o Pablo depois, 2 minutos, o Fabiano, são 2 comportores, o Marquinho também, que estão aqui. O testemunho de vocês, eu acho que é importante dentro do que o Pedro falou. Semana passada, quinta-feira, eu marquei de jantar, eu e minha esposa, na casa de um casal aqui em Vila Velha. O irmão Roberto Rui, vocês conhecem. Durante 4 anos, todas as quinta-feiras, eu e a minha esposa fizemos um estudo bíblico. 4 anos, eu disse 4 anos, toda quinta-feira. E resultado que a família dele, ele, a esposa e a do Alfredo também, estão reunindo já há 7 anos aqui em Vila Velha. Então eu falei, Roberto, faz uma visita, tempinho que não vou na sua casa. Aí marcamos, e eu fiquei sabendo que ia ter um jantar de noivado do filho dele. O filho com a irmã Amanda ali de Vitória,
cujo pai é um dos médicos mais conceituados, é um oftalmologista, Geraldo, não conhecia, nem a esposa. Aí o Roberto queria que nós fizéssemos uma reunião. Aí a esposinha dele, um pouquinho assim precavida, não vamos fazer reunião não, que pode, sabe sei lá o que eles vão pensar, vão só orar na hora da mesa, na hora do jantar. Aí cheguei lá, aí tem aquelas tal de entrada, antes do jantar, entrada aqui, entrada ali, né? Aí o médico do meu lado tal, e ele foi dando abertura, Resumindo, eu comecei a pregar o evangelho para ele, falei para ele, e corri o olho na luz, ver se ele ia achar ruim comigo, estou pregando, resumindo. Ele falou assim, gostei da sua palavra e eu quero ser batizado. É isso aí, irmãos, é isso aí. Funciona desse jeito. Quem tem autoridade espiritual, não olha se a pessoa tem posição na sociedade, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. Você tem que ser intrépido para falar desse reino, porque a volta do Senhor está próxima. E nós não podemos perder mais tempo. Ok? Os cooperadores querem dar alguma palavra? Maurício, Toninho, Elcio. Senão nós vamos abrir rapidinho aqui para o Pablo dar um testemunho rápido da comportagem dinâmica, eu acho que é pertinente ao momento. O Marquinhos e o Fabiano, por favor, vocês três. E aí a gente depois... Oi? Sim, então 2 minutinhos cada um, por favor. O Marquinhos pode vir para frente também, ficar mais no canto ali, ô Fabiano. Isso. Ali no canto mesmo, pode ficar no canto ali, aí todo mundo te vê ali. Isso. Amém? Amém, graças ao Senhor, né? Realmente é revolucionário o que o Senhor está fazendo, né? E eu, muito alegre com essa comportagem dinâmica, eu confesso para os irmãos que quando esse encargo chegou para mim, eu falei para o Senhor, Senhor, é isso mesmo. Eu confesso para os irmãos que duvidei no meu coração. Mas em poucas horas praticando isso, eu parece que tinha esquecido de tudo que eu fazia. Foi algo novo. Algo novo do Senhor. E eu comecei a perceber que a minha vida de cristianismo passada, né, eu não entendia bem ali, quando o grupo falava de evangelizar, eu nunca entendia bem o que era o evangelismo pessoal. E na comportagem dinâmica, irmãos, o Senhor mostrou isso para mim. O que é essa evangelização? E como o Marquinhos acabou de dizer, a gente aborda muitas pessoas. E essa semana o Senhor falava no meu coração. Às vezes a gente aborda classe A, classe B, classe C. Mas está na Bíblia, né? Paulo abordou Lídia, né? Que era uma vendedeira de púrpura, influência na sociedade. E isso tem acontecido comigo. E creio com todos nós, né? E graças ao Senhor, irmãos, o Senhor tem feito grandes coisas. Né? Maravilhas têm sido feitas. A igreja está se envolvendo com isso também. O mais interessante é que essa inflamação, vou aplicar assim, né? Esse espírito desbravador, isso passou para a igreja. Né? Algumas irmãs lá estão alegres, desbravadoras no Senhor e contentes no Senhor, né? E como o irmão Marcos disse, né? O Senhor tem me dado esse espírito desbravador. Né? Grandes coisas o Senhor tem feito. E às vezes ali em poucas horas, como ele falou, né? A questão do transporte, isso me atrapalha um pouco. E às vezes eu coloco ali 40 livros, 50 livros na mão. E eu falo, Senhor, eu não vou conseguir ficar até 7, 8, porque eu não vou chegar em casa. Mas em 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não tem mais nada na mão. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, irmãos, que realmente essa comportagem está revolucionando, está divulgando, né? Lá na cidade, eu estava numa outra cidade, uma cidade de 15 quilômetros, Venda Nova do Imigrante, orando ali, né? Passando os livros, e orei para uma pessoa,
E essa pessoa, ela foi para a minha atual cidade, Conceição, e lá, quando ela chegou num posto para abastecer, ela foi abrir o coração justamente para o irmão responsável, que é o irmão Luiz, né? E falou para ele: pô, rapaz, um homem lá na rua orou por mim lá na rua, assim, me parou. E eu estava, rapaz, com uma, sei lá, eu estou doido, eu estava querendo matar, sei lá o que eu ia fazer da minha vida. Mas aquele homem orou por mim. E ele falou: aquele homem é um missionário, reúne conosco, né? Ou seja, então, irmãos, de fato, como já foi falado aqui, muitos iriam matar, deixaram de matar. Muitos iriam largar da esposa, deixaram de largar. Muitos iriam se suicidar, deixaram de suicidar. Então, irmãos, nós acreditamos que estamos alcançando, por meio disso, a divulgação em massa do Evangelho do Reino. E eu tenho 10 anos que eu reúno, 10 anos como comportor, e eu sempre tive assim no meu coração, justamente isso. Como ousar, como divulgar, como alcançar. Isso sempre ardia no meu coração. E nessa comportagem dinâmica, o Senhor tem falado fortemente que é a maneira de nos tornarmos conhecidos. Ou seja, apresentar para todos os filhos de Deus já este Evangelho, por meio dos livros, né? Então, que o Senhor nos abençoe, que nós consigamos alcançar, né? Divulgar mesmo, né? Em massa, esta palavra do reino. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Confesso aos irmãos que isso não é uma coisa muito fácil de falar. A cada dia o Senhor te dá uma experiência diferente e nós não sabemos fazer comportagem dinâmica. Todo dia eu levanto e falo: Senhor, o que o Senhor quer hoje? Eu não tenho capacidade de levar o Evangelho, não tenho capacidade de alcançar pessoas. Por isso me esvazia, me zera. Confesso para o Senhor que eu sou falho, que eu sou pecador. Tem alguma coisa dentro de mim me atrapalhando, o Senhor tira de mim. E saio para a rua. E o Senhor tem alcançado as pessoas, né? Nós não temos capacidade de alcançar ninguém, irmãos. É um dia após o outro, é consagração, como o Pedro falou, engajamento. Nós precisamos ser engajados com o Senhor e ter um ritmo, uma constância para que isso torne a nossa realidade diária. E não só quando saio, quando vou, pego um Uber, quando qualquer lugar que vai, o Senhor me incomoda, tem que orar pela essa pessoa. Eu já saio pensando, eu tenho que orar. O cara foi entregar um lanche esses dias lá em casa e eu desci correndo sem camisa. E eu falei: não, tem que orar para esse cara, não posso deixar ele embora sem orar por ele. E orei por ele, ele saiu todo alegre, sem saber o que estava acontecendo. Eu sei que ele saiu alegre. Então, realmente, mas essa comportagem dinâmica é algo que precisa ser do coração de Deus, não é nós que fazemos. Muitas experiências tem nos dado, irmãos, temos procurado se esvaziar ao máximo. E a igreja, estando envolvida, né, lá em Guarapari, temos encorajado os irmãos muito. Hoje mesmo eles estão na rua. Hoje já tem conferência de tarde, não, mas a conferência é de tarde. A conferência não é de manhã, então vamos sair de manhã. Os irmãos estão na rua esse horário, tem 5 irmãos na rua, comportagem dinâmica, né? E então, irmãos, realmente eu tenho sido salvo. Confesso aos irmãos que a salvação principal é para mim e para minha casa, né? Essa salvação que tem me movido a permanecer levando o Evangelho. Que se nós formos olhar pela capacidade humana, pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não conseguimos. Não temos capacidade alguma. Então, o que nós procuramos, né, nós como comportores, tenho como eu, com muitos comportores também, procurei se esvaziar e sair como um soldado. Você está na rua, né, não perde tempo, não fica distraído, mas sai cingido. Seja quem for, vai abordar, todos. Eu quero contar uma experiência rápida. Encostou um rapaz com um carrão bonitão mesmo, ele encostou, eu estava descendo. Eu estava em uma outra rua e o Senhor falou: desce para a rua de baixo. E o Senhor faz essas coisas também, Ele manda a gente andar. Eu desci para a rua de baixo e esse rapaz desceu do carro e eu abordei: aceita uma oração? Ele parou, um rapaz grandão. Sim, claro, só se for agora. E eu perguntei para ele: você tem algum desejo, alguma oração? Ele: sim, o meu casamento. E quando eu comecei a orar por ele, ele começou a chorar. E aí logo em seguida ele falou bem assim comigo. Eu parei a oração, apertei a mão dele, me deu um abraço forte. E ele falou: rapaz, você sabe onde eu estava indo agora? Eu estava indo ali no Santíssimo receber uma oração. Ele estava indo na igreja católica para receber uma oração, porque o casamento dele estava num fiasco.
E aí eu apresentei a literatura para ele, ele prontamente falou, não tenho dinheiro aqui, mas vou ali no banco para pegar o dinheiro agora para você. Eu falei, não, tem a maquininha, pega aqui. Aí ele pegou, passou na maquininha e foi embora alegre. Por quê? Porque ele precisava daquilo, eu precisava estar ali naquele momento. Então, mas essa colportagem não é para os colportores, é para a igreja, é para nós. Deus nos deu algo maravilhoso. Então, irmãos, o meu coração, diariamente, quando saio, o meu coração tem sido de esvaziamento, de confessar para o Senhor que eu sou, de fato, como o Pedro falou, um soldado. Eu estou na rua ali, eu não posso perder tempo. Onde eu estou, eu preciso ser um comportor, eu preciso ser um comportor dinâmico. Então, irmãos, graças a Deus por essa comportagem, está me renovando a minha esposa, minhas filhas, né? Estamos envolvidos com isso para que o Evangelho avance. O sentimento é que o Senhor volte. Não é um sentimento apenas para mostrar que faz alguma coisa. Não, irmãos, isso de maneira nenhuma não vai ajudar a gente em nada. O que nos ajuda é reconhecer que o Senhor precisa voltar. E para o Senhor voltar, o Evangelho precisa ser pregado. E a comportagem dinâmica é o falar profético, o falar atual. Então eu preciso praticar isso. E quero que os irmãos orem por nós, precisamos muita oração, para que o Senhor mantenha esse trabalho de evangelização, para que muitas pessoas sejam salvas em vários lugares, né? Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Eu tenho, nesse ano está inteirando 10 anos que eu faço a comportagem. Entrei em 2009 e nesse ano está inteirando 10 anos e 7 anos que eu reúno na igreja que está em Serra. No início, quando eu comecei a fazer a comportagem, eu não entendia muita coisa, né? Eu saía em determinadas lojas com os livros na mão, batendo. Uma pessoa adquiria um livro aqui, aí passava em 10 lojas, 10 casas, outra pessoa adquiria outro livro ali, e às vezes adquiria o livro para voltar e receber depois. Aí eu pensava, puxa, como esse evangelho do reino vai alcançar toda a terra, sendo que 10 casas não adquiriam o livro, 5 casas não adquiriam o livro. Aí eu questionava, né? Mas aí eu não entendia, não tinha resposta, mas continuava praticando, né? Poxa, amém, né? Mas se o evangelho do reino vai alcançar, vamos continuar, né? Aí à medida que eu voltava visitando as pessoas que eu já havia contatado, aí elas começavam a dar testemunho para mim, que pegou o livro, leu, e que escreveu o nome dela, e esse livro passou na mão de 10 pessoas. Aí eu percebi, o livro ele corre na mão das pessoas, né? Então, fazendo a comportagem, à medida que a gente vai praticando a palavra, a gente começa a entender o que Deus está fazendo. Então, às vezes, o Senhor, por intermédio dos apóstolos, dá uma direção para nós, e às vezes a gente não entende muita coisa. Mas se nós termos o coração de aplicar essa palavra na nossa vida, na prática nós vamos entender o que Deus está fazendo. E hoje, na comportagem dinâmica, tem sido uma mudança muito geral, muito grande na minha vida, no meu casamento, né? Minha esposa alegre, chega em casa, esposa, e aí, meu bem, como foi a comportagem? Quantos livros saiu, né? Aí eu, puxa, falei assim, saiu, na minha experiência, saiu 10 kits, e à vista, graças a Deus. Aí ela, puxa, graças ao Senhor, o Senhor sabe que a gente, da nossa condição. Aí é um renovo, né? Alegria, o relacionamento fica mais prazeroso, mais alegre, pelo fato de nós estarmos envolvidos o dia todo com oração, o dia todo com comunhão, o dia todo distribuindo livros, ouvindo as pessoas. Aí você chega em casa mais sensível, né? Irmãos, é maravilhoso essa comportagem, né? No início, quando eu estava fazendo a comportagem, quando os irmãos veio de Minas Gerais para cá, falando da comportagem dinâmica, eu comecei a sair e distribuía 5 kits, né? 5 kits, 3, 4. Aí, à medida que a minha distribuição era pouca, né? Mas eu não estava importando com o número de distribuição, eu estava importando em ser aperfeiçoado pelos irmãos, né? Aí aumentou, né, de 5 para 10, né? Saindo com o Pablo encorajando, dando muita luz para mim também. Às vezes tinha momentos que tinha que dar uma ajuda, aí eu baixava a cabeça, Jesus é o Senhor, é isso mesmo, para frente vamos.
está com o coração aberto para receber a ajuda dos irmãos, especialmente irmãos que estão andando em novidade de vida. Porque pelo fato de a gente estar andando há muito tempo, a gente envelhece. Aí o Senhor surge irmãos novos, você tem que fazer o quê? Baixar a cabeça e receber a ajuda. Aí Deus abençoa. Ontem saímos com alguns irmãos, pela misericórdia de Deus, conseguimos semear 25 kits. Então, puxa, de 5 para 25, isso é um aumento maravilhoso, né? Muito alegre, irmãos. Então, graças a Deus pela comportagem dinâmica. Finalizando, o irmão finalizou a palavra mostrando que nós estamos no meio de uma guerra. E todos nós precisamos estar engajados com todas as armas da justiça. Comportagem dinâmica, Avança Jovens, e o Expo Livro, né? Então, todos isso são armas. E nós, como guerreiros, precisamos dominar todas essas armas. Jesus é o Senhor. Aleluia. Se nós percebemos, irmãos, o encargo que o Senhor tem falado atualmente é um envolvimento para toda a igreja, tanto criança, adolescente, jovens. No passado, talvez alguns itens do mover atual do Senhor, talvez era um certo peso, entre aspas, para alguns, porque não conseguiam praticar. Por exemplo, SEAP, nem todos foram ou puderam fazer. Comportagem, a mesma coisa, e vários itens que foram surgindo. E essas palavras que foram faladas nessa manhã, são palavras fortes, né? Lógico, o Fabinho já transcreveu, já enviou aí, vocês depois vão ruminar. Falar de exército, soldado, estar engajado, e dentre outros itens, são palavras fortes, mas não está fora de nós. No passado, só para os irmãos terem uma ideia, cada comportor, a média de distribuição no mês era 100 livros, 110. Então, no total ali, se tinha 30, distribuía-se 3.000, 3.500 livros. Só agora, nesses últimos 2 meses, aí os comportores de 3.000, 4.000 livros por mês, pulou para 17.000 livros distribuídos. Um salto tremendo, né? Aí agora, para o próximo 2 meses, né, a partir de 15 de agosto até novembro, o encargo, né, forte dos comportores, pedido já feito, né? Cada um deles, esse grupo, né, de 32, 33 comportores, a meta é distribuir 30.000 livros, só no mês, irmãos. É praticamente o que distribuía-se durante o ano todo. E a cada 6, só para os irmãos terem ideia, hoje, né, mais ou menos é isso, né, Pablo? A cada 30 minutos, 2 livros são distribuídos. Ou seja, 30 minutos na rua, abordando ali na esquina, 2 livros são distribuídos. E oram, né, por cerca de 6 pessoas. A cada 6 pessoas que oram, uma fica com 1 livro ou 2, no caso, o kit. Isso, irmãos, sem nenhum esforço, sem nenhum peso. Resultado, irmãos, volta para casa alegre. Hoje a vida da igreja, irmãos, é uma vida da igreja alegre. A média que o Pedro falou aqui sobre a cidade de Varginha, que envolve também a nossa cidade, imagina você todo dia ali por meio do WhatsApp, talvez você não consegue nem ligar ou nem encontrar com alguém, mas só no WhatsApp ali você fala, eu posso orar por você? Não tem como a pessoa falar que não. Aí gasta ali uns 3 minutinhos, 4 digitando, ou mesmo falando, né? Que fica até mais orgânico, mais vivo, envia uma voz de oração ali, cheia de autoridade, mexe com quem vai receber. E aí, irmãos, nós vamos fazendo o quê? Agradando o Pai. Um dos últimos legados do irmão Dong, irmãos, foi esse. A comportagem dinâmica ali por meio dessa equipe, né, com Douglas mais a equipe. E nós recebemos esse presente que o irmão Dong nem pôde ver. Começou ali a vislumbrar, né? E nós hoje estamos vendo, apalpando, praticando, experimentando. Isso, irmãos, é um milagre tremendo. Aí o casamento, irmãos, fica tranquilo, fica bem, fica maravilhoso. Os filhos ficam bem, maravilhosos, todo mundo envolvido.
com a obra do Senhor. Isso é agradar o Pai, é fazer a vontade do Pai. Quando nós praticamos o mover atual do Senhor, a igreja pratica, fica todo mundo alegre, porque Deus está alegre. Uns 15 dias atrás eu cheguei no quarto do meu filho, nem acreditei, fiquei alegre. O que está acontecendo? Eu arrumei o quarto estava uma maravilha. 17 anos, né? Aí eu fiquei alegre, né? Eu perguntei, sua mãe que arrumou? Não, eu arrumei. É assim, irmãos. Deus está satisfeitíssimo em ver com que os filhos, sem esforço, sem peso, sem irmão responsável, ficar cobrando, tem que pregar o evangelho, tem que fazer. Não, irmãos, espontaneamente, sem querer, você já está envolvido e orando por alguém. Ó Senhor Jesus, temos que ter esse sentimento de muita gratidão ao Senhor, irmãos, pelo que Deus está fazendo hoje. Mas sem o engajar, essa palavra aí agora vem cingir mais, né? Engajamento, engajar-se. Depois você vê o significado da palavra engajar. Vê umas 3, 4 vezes, você vai ver que você precisa estar realmente envolvido, né? É quase ali é voluntário, mas você tem que estar praticamente ali como se você fosse a pessoa do contrato, né? Desse encargo celestial. Ó Senhor, obrigado.